Eu só quero saber se aonde ele comprou essa camisa, se ele pensou no apóstolo, é ou não é? Porque isso aqui é camisa para gente da prateleira de cima. Como eu ainda não tenho nem prateleira, amém. Quanto que podem aplaudir Jesus pela vida do apóstolo Jeremias? Ele, bonito, cortou o cabelo hoje, tá lindo, né? Tá cada vez mais chique. Deus te abençoe, deixa Deus te usar, tá bom? Saúdo, amados irmãos, com a paz do Senhor, amém. Posso ouvir um amém de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Louvo a Deus por essa oportunidade concedida, estarmos aqui, trazendo uma palavra que vai abençoar as nossas vidas. E gratidão a Deus pela vida do apóstolo, da bispa, por essa linda e maravilhosa oportunidade que eles têm nos concedido. E que Deus abençoe você que veio nesta noite, amém. Parece que os irmãos não gostam da bênção, né? Eu estava dizendo que Deus abençoe você que veio nesta noite. Malaquias. Malaquias, o primeiro capítulo, versículo de número 6. Malaquias 1:6. Eu vou ler 2 versículos da Bíblia, da palavra de Deus. Esse é o primeiro, e esse versículo aqui eu gostaria que a igreja lesse esse versículo e eu vou ler o segundo versículo. Eu vou contar até 3, vamos fazer uma leitura responsiva. 1, 2, 3. Eu quero fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Aqui Deus está elogiando, Deus está reclamando, Deus está chamando a atenção do povo. O que está acontecendo aqui? Deus está elogiando a atitude do povo, ele está reclamando, o que está acontecendo aqui? Deus, o apóstolo falou uma palavra muito importante aqui. Deus está requerendo algo que era para ele receber, porém, ele não está recebendo. Ele está reclamando alguma coisa que está fazendo falta. Daqui a pouco vamos entendendo o contexto dessa palavra. E presta atenção, eu vou voltar nesse versículo aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo de número 30.
Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram eu honrarei. Porém, os que me desprezam serão... Eu vou ler de novo. Porém, os que me desprezam serão... Senhor Deus, a tua palavra foi lida, tenha a liberdade de falar conosco de forma maravilhosa, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Sente-se, por favor. Amados irmãos, vamos enfatizar essa verdade. O reino de Deus, ele funciona por princípios. E um dos princípios estabelecido pelo Senhor, estabelecido por Deus, é o de honra. Não estamos aqui falando de algo inventado por homens. Quem estabeleceu o princípio de honra é Deus. Se eu e você devemos honrar as pessoas, honrar a Deus, é simplesmente porque o princípio de honra é um dos princípios estabelecido por Deus. E nós aprendemos na terça passada que um princípio, uma vez estabelecido, não pode ser violado, não pode ser revogado. Todas as vezes que eu e você vamos quebrar os princípios estabelecidos por Deus, só vai acontecer desgraça na nossa vida. Amados irmãos, louvo a Deus por essa oportunidade que o apóstolo me deu. Hoje ele falou que vai me dar mais de 1 hora só ministrando, e eu gosto. Então hoje vamos bem devagarinho. Eu vou começar a comentar o livro de Samuel, depois eu retornarei em Malaquias. Nós aprendemos na terça passada que um ambiente de honra atrai a manifestação poderosa de Deus. E aqui nesse versículo eu quero trazer mais uma alegação bíblica, com base bíblica também. Um ambiente de desonra atrai o desprezo. É o que está escrito aqui. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha falado eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, eu farei o quê? Gente, quem planta honra vai colher honra. Quem quer ser honrado por Deus, deve aprender a honrar primeiro. A ordem não está invertida. Quer ser honrado? Aprenda a honrar. Não adianta você requerer honra se você não sabe honrar. Por que
o texto que a nossa bispa leu aqui, o camarada foi honrado porque honrou o rei. Vamos tirar na nossa cabeça que as coisas vão acontecer da noite por dia, sabe, de mão beijada. Não. Essa aqui é a primeira coisa que eu e você devemos entender sobre o princípio de honra. Quem planta honra, colhe honra. E por isso Deus está falando, ó, aos que me honram primeiro, eu farei o quê? Eu honrarei. Em resposta, eu vou honrar. Eu vou retribuir honra. Então, esse aqui é o princípio. Só que ele continua dizendo, porém, aos que me desprezam, serão desprezados. O ambiente de desonra atrai o desprezo. Só que o que me deixou muito preocupado aqui, gente, eu prefiro ser desprezado pelo diabo, Deus vai me defender. Eu prefiro ser desprezado pelos homens, Deus vai me defender. Deus vai pelejar por mim. A pior coisa na vida de um filho de Deus é ser desprezado por Deus. Quem vai comprar a sua briga? Quem vai te defender? Um ambiente de desonra atrai o desprezo, e não é qualquer desprezo não, é o desprezo de Deus. E a pior coisa é você ser desprezado por Deus. Amados irmãos, perceba comigo que tanto no livro de Malaquias como no livro de Samuel, Deus está requerendo honra. Deus está querendo, meu povo, eu quero me sentir honrado. Eu quero me relacionar com um povo que sabe honrar. Eu quero ter intimidade com um povo que me honra. Igreja, aprenda isso. O propósito de Deus vai muito além, mas muito além das nossas frequentações. Frequentar a igreja não é o suficiente. Dar oferta não é o suficiente. Adorar não é o suficiente. O propósito de Deus vai muito além dessas coisas. Deus quer se relacionar com uma igreja que sabe lhe honrar. Deus quer se relacionar com um povo que sabe lhe honrar. No livro de Malaquias, Deus está cobrando, está requerendo honra. No momento em que o povo estava entrando no templo, sacrificando, trazendo oferta. E Deus está dizendo, olha, o negócio é o seguinte, eu prefiro ver essas portas fechadas do que receber uma oferta sem honra. É forte, hein, apóstolo? Deus está dizendo, olha, eu não estou me sentindo honrado com essas ofertas. Eu não estou me sentindo honrado com a presença de vocês aqui dentro. O meu propósito vai muito mais além do que isso. Eu quero me relacionar com um povo que me honra, com um povo que me respeita, com um povo que me valoriza, com um povo que entende quem sou eu. Porque nenhuma pessoa permanece em uma amizade se ela não está se sentindo honrada. Nenhuma mulher permanece em um relacionamento se não está se sentindo honrada. Nenhum homem, só se você tiver a semente do chifrudo, igual a bispa falou aqui. Porque só o chifrudo não tem prazer em honrar as pessoas. E só os filhos do chifrudo têm prazer em viver a desonra.
É por isso eu sempre falo, gente. Eu sempre falo. Quer ter problema comigo? Tenta me rebaixar. Aí mesmo vou esquecer tudo. Não quero amizade com você de jeito nenhum. Então com Deus não é diferente, não. Deus está dizendo, olha, eu não quero aceitar a oferta de vocês, porque eu não estou me sentindo honrado. Eu não quero a presença de vocês na minha casa, porque eu não estou me sentindo honrado. Eu posso ir um pouquinho mais além, porque se trata de sacrifício. Sacrifício, metaforicamente falando, sacrifício fala da oração, sacrifício fala da oferta, sacrifício fala da sua vida. O que Deus está querendo dizer, olha, eu não estou gostando da presença de vocês aqui na minha casa. Eu não quero aceitar a oração de vocês, pois eu não estou me sentindo honrado. Eu não quero o sacrifício, a oferta, o louvor. Eu prefiro as minhas portas fechadas do que ter vocês aqui dentro. E nós aprendemos, por que devemos orar? Porque o próprio Deus tem prazer em honrar as pessoas. Ele quer que eu e você aprendêssemos a amar as pessoas porque Ele amou primeiro. Ele quer que você ama Ele porque Ele te amou primeiro. Ele quer que você seja liberal, generoso, porque Ele foi generoso primeiro. Mas ele foi sim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Olha aí a generosidade. Antes de você nascer, essa palavra já foi liberada. Antes de você nascer, o sacrifício já foi dado. Ele deu primeiro. Então, em resposta, Ele quer que você faça o mesmo. O princípio da honra também não é diferente, não. Se você pensa que Deus está fora, Deus não está fora, não. Nesses versículos, por exemplo, em Malaquias, eu vejo um Deus falando com o coração cheio de tristeza, apóstolo. Deus não está feliz aqui não, em Malaquias. Deus não está alegre. Deus está com o coração ferido. Por quê? Porque Ele, eu quero me sentir honrado. Eu não estou me sentindo honrado. E por que Deus busca tanto a honra? Por que Deus é tão preocupado com isso? Gente, a resposta é simples. Deus, Ele busca tanto honra pelo simples fato de que Ele deseja que nós sejamos honrados também. Alguém está entendendo? O que Ele fala no livro? Não, filha, vamos voltar em 1 Samuel. O que Ele fala no livro de 1 Samuel? Aos que me honram, eu farei o quê? Igreja interage. Aos que me honram, eu farei o quê? Então Deus está buscando honra, é simplesmente porque Ele deseja que eu e você sejamos honrados por Ele também. E tem uma coisa que eu aprendo aqui. A honra que o Senhor nos concede está ligada, está relacionada com a honra que para com Ele praticamos. Eu vou falar mais uma vez. Filha, você consegue achar para mim essa frase? Porque essas aqui são frases chaves da minha palavra. Naquela parte que está escrito, então, por que Deus busca tanto ser honrado? Gente, a honra que o Senhor nos concede está muito relacionada, está muito ligada à honra que para com Ele nós praticamos. É por isso que Ele deixa bem claro: aos que me honram, eu farei o quê? Honrarei. Isso é muito importante. Irmãos, para nós
nós entendermos melhor essa linda declaração, essa promessa que o Senhor fez, que Ele honraria as pessoas, vamos tentar entender o contexto, porque um texto fora do contexto vira pretexto. Um texto fora do contexto vira pretexto. Vamos entender como que Deus chegou até aqui, dizendo aos que me honram, eu honrarei. Como que Deus chegou até aqui? Vamos entender o contexto. Abra sua Bíblia no 1 Samuel. Para nós entendermos o contexto, é importante a gente voltar nos versículos anteriores, ou seja, os versículos que vêm antes do texto lido. Vamos ler versículo de número 12 até o versículo 17. 1 Samuel 2, 12 até o versículo 17. Gente, presta bastante atenção. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão. Presta bastante atenção aqui. E o que ele fazia? 14. E enfiava-o na caldeira, ou na panela, ou na caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava. Esse sacerdote aqui é o filho do Eli. Ele chegava, enfiava garfo na panela, na marmita, e tudo quanto o garfo tirava de carne, ele tomava para ele. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote, o outro filho do Eli, e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberás de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não, por força a tomarei. Agora olha aqui para mim. Vamos analisar juntos aqui quais foram os erros dos filhos de Eli. O primeiro erro dos filhos do Eli: mexer com aquilo que era reservado exclusivamente para Deus. Por motivo de tempo eu não vou te explicar como funcionava a questão do holocausto, por motivo de tempo. Gente, é muita coisa. O povo trazia o sacrifício, entregava nas mãos do sacerdote. O sacerdote, ele ia imolar o sacrifício, colocar em cima do altar, para fazer o quê? Para queimar o sacrifício. Só que esses sacerdotes também tinham direito a algumas partes do sacrifício. E existiam algumas partes do sacrifício que eram reservadas para Deus. Ninguém pode mexer, ninguém pode tocar. E o que os filhos do Eli faziam? Os filhos de Eli, que eram sacerdotes, a Bíblia vai dizer que na hora do sacrifício, eles chegavam com garfo, enfiavam o garfo dentro da panela, e tudo quanto tirava, ficava para ele. Ele não quer saber. Se essa parte aqui é de Deus, eu não quero saber. Gente, olha aqui.
Primeira coisa que eu vejo aqui, o mau caracterismo. Os filhos de Eli não tinham caráter, mexendo com aquilo que é reservado para Deus. Muitas pessoas vivem desonrando assim, querendo receber. Gente, tem coisas que são reservadas só para Deus. Eu esperava alguém dar glória a Deus nessa parte aqui. Louvor é reservado para Deus. Adoração é reservado a Deus. Prosternar é só Ele. Infelizmente tem pastores querendo ser adorado, querendo ser louvado. Você sabia disso? Tem pastores querendo... Gente, os sacerdotes tinham uma parte também. Se conforma com aquilo que é teu, não vai além. Mas não é só os pastores, não. Tem crentes também fazendo isso. O apóstolo falou aqui, acho que foi no sábado, se eu não me engano. Ele contou uma história sobre dízimo. Dízimo não é teu. Dízimo é para Deus. Gente, dízimo não é oferta. Dízimo é dízimo. Ele contou que um dizimista parou de dizimar. Porque eu peguei o dízimo, comprei as coisas, eu estou fazendo doações. Você está ultrapassando limites. Você está mexendo com coisas que não te pertencem. Olha para quem está ao seu lado, fala: meu irmão, fica dentro dos limites que Deus estabeleceu. Deus manda você honrar o seu servo, mas Ele não manda você adorar o servo. Deus pede para você honrar o homem de Deus, mas Ele não manda você se tornar idólatra. Não! Infelizmente tem pastores assim. Graças a Deus você está no endereço certo, viu? Então isso aqui foi o primeiro erro. Uma forma de desonra. Mexer com aquilo que é reservado exclusivamente a Deus. Mexer com algo exclusivo. Gente, e para Deus não faz. Eles iam fazer. Não só isso. O segundo erro deles. Eu estou te poupando de outros versículos que eu coloquei aqui. Olha, até agora já falei mais de 30 minutos. Eu nem sei se vou conseguir terminar. Vamos lá. O segundo erro deles. Receber a carne antes de ser queimado. Esses filhos, meu Deus do céu. O povo trazia o sacrifício. Os sacerdotes recebiam o sacrifício. Colocava no altar. Antes de ser queimado, os filhos do sacerdote já chegavam. Ei, eu quero essa parte aqui, ó. Eu quero essa carne. Aí o oficial que estava escalado para trabalhar naquele dia, dizia: não, meu filho, deixa a gente vai queimar primeiro. Não, faça o que eu estou lhe pedindo, senão eu vou fazer por força mesmo. Deus ainda não recebeu o sacrifício. Deus ainda não se sentiu servido. Os filhos do profeta, os filhos do sacerdote querem ser servidos antes. Gente, primeiro é Deus. Eu falo, primeiro é Deus. Deus é a nossa prioridade. Primeiro é Deus. Eu nem falo que Deus é a minha primeira prioridade. Não, não, não. Na lista de prioridade, o meu Deus não faz parte. Deus é a minha prioridade. Buscar primeiro o reino. Essa aqui foi.
É uma outra forma de desonra. Querendo ser servido antes. Não queima ainda não. Não dá ainda oferta para a igreja não. Eu sou servo de Deus. Dá primeiro para mim. Cuida primeiro da minha casa, depois cuida da casa do Senhor. Ah, Jesus, tenha misericórdia. Apóstolo, um dia eu fui ministrar, não vou citar o nome da cidade porque esse negócio aqui às vezes expõe a gente. Eu fui ministrar em uma cidade, o pastor me convidou, marcou comigo. E eu me organizei, me preparei, orei. E eu chego na cidade, a igreja vazia. Nem o pastor da igreja não está. Ele deixou o vice dele para presidir o culto. E olha o que o vice vai me falar. Pastor, peço perdão para o senhor sabe por que a igreja está vazia? É porque hoje o nosso pastor está aniversariando. E ele convidou a maior parte do povo da igreja foi convidada. É por isso que não estão aqui. E quando o culto terminar, ele pediu para levar, eu falei, você vai levar o Satanás, você não leva. Que coisa, apóstolo. O pastor quer ser servido antes. Ele quer receber elogio, ganhar presente, o povo cantando parabéns. E o Deus que quer receber o louvor. O terceiro erro, você já está pegando, hein? O primeiro erro foi mexer com as coisas reservadas, exclusivas, só para Deus eles foram mexer. A segunda coisa, eles queriam receber a carne antes de ser queimado. E a terceira coisa, o terceiro erro, que pelo amor de Deus. Esses filhos não pararam por aí, não. Não bastou. A impunidade, é por isso, líderes, aprenda isso. A impunidade, ela gera outros pecados. Quando o filho está cometendo e o pai não quer punir, se prepara. Porque essa impunidade só vai gerar pecados, outras falhas. E eles não param por aí, não. Agora tem um agravante. Eles vão profanar no templo do Senhor. Sabe o que é isso? Os pecados desses filhos se tornaram tão cabeludos, você não faz ideia. Olha o que eles vão fazer. Os filhos de Eli profanavam o templo, assediando e praticando sexo com várias mulheres dentro do templo. Fala comigo, misericórdia. Não, fala comigo, misericórdia. Essas coisas não é de hoje, não, hein? Não começou hoje, viu? Pessoas profanando no templo. Eu não sei se isso já aconteceu aqui. Já aconteceu em Paris. O pastor da igreja com a irmã que trabalhava como assistente. O pastor manda zap para ela. Deixa para lá. Melhor deixar. Manda mensagem para a irmã, vai me esperar no banheiro do escritório. Porque ninguém entra no escritório do pastor e a irmã como assistente, pastor mandou, ela entrou.
E o pastor foi a irmã casada. E o pastor vivia fazendo isso o tempo todo. Os filhos do Eli. Olha aqui uma outra forma de desonra. Gente, não vamos brincar com a casa de Deus. Não vamos brincar. Nós devemos chegar aqui com temor e reverência. Olha, nós temos que agradecer a Deus, hein? Nós temos que agradecer muito a Deus, mas muito. Vocês sabiam que no Antigo Testamento, todos que serviam no tabernáculo e no templo, não se vestiam de qualquer jeito? Louva a Deus, hoje você pode vir aí, gola de padre. Antigamente não existia isso não, hein? Tudo padronizado. E os sacerdotes usavam uma vestimenta que chegava até aqui. Um dia eu vou voltar para revelar essas coisas. Sabe por quê? Para que, my God, para que a cueca do sacerdote não venha aparecer na hora de subir degraus para entrar lá dentro do templo. Aí a pessoa vai na igreja, chega de qualquer jeito, sabe? Isso não tem reverência, é uma forma de desonra, gente. A pessoa chega na igreja masticando chiclete. E o pior ainda, tira e vai. Se você não pode falar com uma autoridade política mastigando chiclete, quanto mais a autoridade máxima. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu acho que você também. Eu não sou de ir a baladas, bares, boates. Eu não vou. Se existe um lugar que eu vou com mais frequência, é a igreja. Então, todas as minhas roupas chiques, se é para usar, eu uso quando eu vou à casa do Senhor. Alguém consegue entender isso? Tem roupas que eu compro e falo, essa aqui só vou usar o dia que vou pregar. Gente, é uma forma de honra, é uma forma de você, sabe, olha o que esse povo fazia. Profanando no templo de Deus. Eu nunca vi isso na nossa igreja, não. Aqui eu nunca vi. Em Curitiba eu já vi. No momento da palavra, um jovem com a sua namorada se beijando no momento da palavra. Ah, gente, eu não aguentei, não. Falei, se o pastor não vai me convidar, problema dele. Falei, moço, a Bíblia diz, há um tempo determinado para cada coisa. Eu não sou contra você beijar a sua namorada, mas há um tempo para isso. E há um lugar que você deve fazer isso. Eu sabia que poucas pessoas dariam glória a Deus aqui. Eu sabia. E esse negócio também, deixa eu falar também aqui um pouquinho. Vamos parar com esse negócio, desculpa, sem querer constranger. Vamos parar com esse negócio da esposa ou do marido querer o tempo todo, me abraça, me beija, me segura. Gente, vamos parar com isso. Há um tempo determinado para cada coisa. Eu não é. Oh, você está chateado comigo? Eu não é. A Bíblia deixa bem claro, há um tempo determinado para cada coisa. Você está pensando que só serve para as coisas de Deus? Não, serve para tudo. Há um tempo de beijar, há um tempo de abraçar, há um tempo de dar atenção. E aí, principalmente aqui no Brasil, as irmãs reclamam muito. Ele não me dá atenção. Gente, nenhum marido vai te dar atenção o tempo todo. Quem tem marido que dá atenção o tempo todo aqui, levanta a mão.
quero atenção. Ele não, ele vai te dar atenção no momento certo, na hora certa. Tem momento que ele tem que levantar para ir trabalhar, tem momento que ele tem que levantar para ir tomar banho, senão ele fica fedido, você não vai aguentar ele, nem vai querer essa atenção. Então, gente, essa aqui é uma outra forma de desonra. Profanar a casa de Deus. Quando se fala da casa, é tudo que nela está. Tudo que está aqui dentro é sagrado. O microfone é sagrado, o púlpito é sagrado, esse copo aqui é sagrado, tudo que está aqui dentro é sagrado. Sabe por quê? No dia da inauguração, o Senhor não consagrou esse lugar. Tudo que entra aqui dentro é sagrado. O líder deu oportunidade para você mexer com data show. Faça isso com reverência. Porque o computador é sagrado, está na casa de Deus. O primeiro erro foi mexer com as coisas reservadas, exclusivas a Deus. O segundo erro foi receber a carne antes de ser queimado. E o terceiro erro foi profanar no templo do Senhor. Agora vamos ver quais foram os erros do Eli. Irmão, vocês estão vendo até por que Deus chegou a falar sobre os que me honram, eu também honrarei? Tudo parte aqui, ó. O mau caraterismo é uma forma de desonra. Eu vou falar mais uma vez. O mau caraterismo é uma forma de desonra. Falta de educação é uma forma de desonra. Você fala com as pessoas de qualquer jeito, você fala com seu líder de qualquer jeito. Irmãos, eu quero até pedir perdão para os irmãos. Tem coisas que eu falo aqui, os irmãos precisam me entender, porque tem muito a ver com a nossa cultura. Tá? É por isso que eu peço até perdão. Porque, como o apóstolo até falou, gente, nós precisamos também entender uma coisa. Além das nossas culturas respectivas, nós temos uma cultura que vale para todos. É a cultura da Bíblia. Não tem essa questão. A mulher africana ela é muito submissa, ela é escrava. Submissão faz parte da cultura bíblica. A mulher brasileira tem que ser submissa, não tem conversa. As irmãs podem dar glória a Deus? E submissão não é escravidão, não. Submissão não é sinônimo de ser inferior. Submissão é você se colocar debaixo da missão que Deus deu ao marido. Submissão é você reconhecer a posição que o marido ocupa. Isso que é submissão. Então tem coisas que eu falo aqui, eu peço perdão, tem a ver com a minha cultura, é por isso que às vezes eu fico meio assim, quando eu vejo certas coisas, eu fico meio escandalizado. Até agora, estou aqui há mais de 5 anos, mas eu fico escandalizado com certas coisas. O apóstolo falou aqui, a ovelha chama o pastor de Zé. Ô Zé, tudo bem? Gente, na nossa lógica na África, isso é... Pastor Carlos Bazan, não dá para entender uma coisa dessa. É por isso que eu fico assim. O líder está falando, a ovelha chega, pastor, sem querer cortar o raciocínio. Você já cortou o raciocínio do seu líder? Sem querer, você já cortou. O líder está falando com um tom normal, mas você... o senhor não tem entendido. Gente, na nossa lógica, isso é desonra. Deixa eu só passar para você não ficar aí falando. E ele está pensando que está na África, hein? Vamos ver quais foram os erros do Eli. Eli também, de alguma forma, participou nessa desonra. Vamos ver os erros do Eli. O primeiro erro do Eli, apóstolo, Eli não soube ver tudo o que estava acontecendo.
Eu vou provar isso na Bíblia. Olha aí o versículo de número 22. A Bíblia vai dizer: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel. Ele só ouvia, mas ele não via. Ele não soube ver tudo que os filhos faziam dentro da casa do Senhor. Tem líderes assim, só tomam decisões porque ouviu alguém falando, mas ele mesmo não consegue ver o que está acontecendo. Gente, eu não estou falando só porque o apóstolo é meu amigo, mas eu estou falando o que eu vejo quando eu chego aqui. Ele não é de, o fulano chegou, não. Ele mesmo está vendo e viu, ele chama atenção. Oh, não pode ser desse jeito, não. O primeiro erro do profeta foi isso. Ele não soube ver o que estava acontecendo. Tem pais assim. O filho está aprontando e o pai. Não, deixa ele é menino. Essa aqui é a desculpa dos pais. Ele é menino, ele não entende nada. Não entende. Você sabia que a memória, o sistema, o processo da memória da criança é mais avançada do que a nossa? Vocês sabiam disso? Nós é que pensamos que ele é um menino, não entende nada. Você está enganado. A criança está aí aprontando. Não, o pai parece que não está vendo nada. Ele nunca soube ver o que os filhos faziam. Só ouvia as pessoas dizendo. Mas ele mesmo nunca se esforçou para ver o que os filhos estavam fazendo. O segundo erro do Eli. Eli foi omisso e negligente. Ele até chamava atenção, porém ele não agia. Ele não tomava atitude. Olha, até Deus, ele fala e age. O líder não é só o líder que fala, não. O líder fala e age. O pai não é só aquele que fala, não. O pai fala e age. Alguém consegue entender isso? É uma forma dele. Ele sendo omisso e negligente, ele só dizia: não, meus filhinhos. Parem de fazer isso, meus filhinhos. Em vez de tomar uma atitude, não. Repreender os filhos da maneira certa, da forma certa. E quando os advertia, era por causa da opinião dos outros. Ele não chamava a atenção dos filhos porque ele mesmo viu. É porque alguém falou. Ele foi omisso e negligente. E tudo isso só vai alimentando a desonra, apóstolo. A desonra está se tornando gigante. Você, pai que está aqui, fala em nome de Jesus. Fala em nome de Jesus. Eu não vou ser omisso, nem tampouco negligente. Eu vou chamar a atenção. Se é para chamar a atenção a primeira vez, para com isso. A segunda, para. Não parou? Bota de castigo. Na igreja a mesma coisa. Chamou a... Apóstolo, lembrei de um irmão na África. O irmão caiu em pecado. Chegou, pastor, naquela época. Eu caí em pecado, o senhor sabe. Ele era músico, fazia parte do ministério de louvor. Tá,
O nosso papel é ajudar o irmão, está perdoado, pedir perdão, que Deus te perdoe. Porém, não vai ministrar, né? Fica aí de boa, Deus abençoe, tá bom, tá bom. 3 meses depois, ele chega com cara de coitado. Com a mesma música, não dei conta mais, eu caí de novo. Tudo bem, meu filho, que Deus abençoe, está perdoado. Aí ele, sabe, viveu uma vida disfarçada assim. Ficou 9 meses, eu até nem lembrava mais dele, não. Falei, não, o menino agora... 9 meses depois ele chega. Gente, quando abriu a porta, bateu, abriu, eu falei, deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você está chegando aqui com a mesma conversa que caiu em pecado, sai daqui. O terceiro erro do profeta, do sacerdote maior. Ele honrava os filhos mais do que Deus. Olha aqui a indignação de Deus está no versículo 29. Querida, bota aí, versículo 29. Para você entender que eu não estou inventando nada, hein? Porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimento, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que... O sacerdote honrava os filhos mais do que Deus. Quantas vezes nós desonramos quando valorizamos qualquer coisa ou qualquer pessoa acima de Deus. A nossa honra pelas pessoas não pode substituir a honra de Deus. Deus manda você honrar o seu marido, mas não honra ele mais do que Deus, não. Obrigado. Me resta 7 minutos. E olha que nem falei a metade da minha palavra, viu? Mas eu vou respeitar. É uma forma de honrar a liderança da igreja. O que vai sobrar, eu acho que também é a minha última ministração aqui, porque já quero viajar. Estou com saudade da viagem, meu Deus. Olha aqui. Deus manda você honrar o seu marido, honrar a sua esposa, honrar os seus filhos, honrar os seus pais, honrar o seu líder. Mas você não pode honrar o seu líder mais do que Deus. Isso é idolatria. Gente, nós devemos fazer muito cuidado com as redes sociais. Me perdoe. Eu estava assistindo Instagram de um pastor famoso que entrou nessa brincadeira de pergunta e eu respondo. Aí alguém perguntou bem assim, pastor, o meu marido, o tempo todo ele me convida para dançar. Tem uma música daqui, acho que esqueci o nome. Me convida para dançar uma música sertaneja em casa. É pecado se eu dançar com ele? Gente, muito cuidado, você homem de Deus, muito cuidado com os conselhos que você vai... E aí, olha aí o pastor também, falando, minha irmã, eu acho que é melhor você dançar com ele do que ele dançar com outra. Quer dizer, se o teu marido pedir para tomar cerveja, você tem que tomar com ele porque é seu marido. Se ele pedir para você matar porque ele mata, tem que matar porque é seu marido. Porque pecado é pecado. Não existe maiores pecados ou pequenos pecados, ou pecados menores. Aí olha aí o povo também elogiando. Esse pastor, meu Deus, eu admiro a sinceridade dele. Ele fala de uma coisa. Eu falei, que povo ignorante.
Benjamin fala isso, né? Oh, que bicho ignorante. Gente, olha aqui, eu vou te falar algo aqui. Vou te falar uma coisa. A salvação, ela é individual. Entendeu? A salvação, ela é individual. Honra o seu marido, respeita, mas não pensa que você vai para o céu junto com ele. Simplesmente porque você está casada com ele. Quantas vezes a gente fica honrando as pessoas, as coisas, mais do que Deus? Está vendo como que a gente se envolve na desonra sem saber, sem perceber? Tem crente que honra mais o serviço do que o culto. Tem crente que honra mais o patrão do que Deus. Tem crente que honra mais o dinheiro do que Deus. Tem crente honrando mais os seus compromissos do que os compromissos que tem com o reino. É uma forma de desonra. E ele tinha esse problema. Então, essa desonra se envolveu na casa de Deus por causa dos filhos e por causa do pai. E aí eu vou concluir essa parte aqui. Essa primeira. Resumindo tudo aqui que eu vejo, eu sou falta de caráter. Falta de caráter é uma forma de desonra. Como é que se honra a Deus? Através do nosso comportamento. Como é que se honra a Deus? Através das nossas atitudes. Através do nosso caráter. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Gente, na luta, na batalha entre o caráter e o talento, o caráter e a unção, o caráter sempre tem que vencer. Eu vou repetir, o caráter sempre tem que vencer. Tem crente que fala em língua, chora, adora, porém podre, não tem educação. Mau caráter. Falta de caráter leva para o inferno. Mas a falta da unção não leva ninguém para o inferno. Onde você já viu isso? Ah, faltou unção, você vai diretamente para o inferno. Olha o que Jesus fala. Naquele dia, muitos dirão, nós profetizávamos profecia, dom de poder. Nós fazíamos milagre, dom de poder. Mas ele fala, afastai-vos de mim. Vós que praticai falta de caráter, bota você para o inferno sem bilhete, sem passagem, sem pedir licença. Aí a igreja de hoje se dedica muito em querer unção, sabe? Queremos unção, queremos manto, queremos isso, queremos falar em língua, queremos isso. Porém a gente não quer desenvolver o caráter de Cristo. Falta de caráter na igreja é uma forma de desonra. E isso é muito feio. Vai ler o que aconteceu depois. O que Deus fez com a casa do sacerdote. Deus abençoe a sua palavra.